Olá, meus queridos. Então, como nós vimos, né, no bloco passado, a obrigação solidária, ela se divide em dois tipos. A gente tem a obrigação solidária ativa e temos a obrigação solidária passiva. A obrigação solidária ativa é aquela que eu vou ter uma pluralidade, uma multiplicidade de credores. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe o credor C1, C2 e C3. Então, três credores de um devedor apenas, o devedor D. E no nosso exemplo, os três credores são credores de D da quantia de R$ 100.000. Lembra, gente, que eu vou colocar para vocês sempre um valor em dinheiro, porque esse valor em dinheiro é divisível, e aí vocês não confundem a obrigação solidária com a obrigação indivisível. A grande pergunta aqui, diante dessa obrigação solidária ativa, é a seguinte: será que D, o devedor, pode pagar todo o valor a apenas um dos credores? Gente, a resposta correta é sim, tá? O devedor, ele se desobriga pagando a integralidade do débito a qualquer um dos credores, seja C1, seja C2, seja a C3. Aliás, enquanto ele não for demandado, ou seja, enquanto ele não for cobrado por cada um desses credores, ele se desobriga pagando a qualquer um deles, tá? Isso, gente, acontece porque, como eu tenho falado para vocês diversas vezes, na obrigação solidária, o credor ele tem direito à prestação toda. Ele pode cobrar a prestação toda e o devedor é obrigado pela prestação toda. Isso se dá pelo vínculo jurídico de solidariedade firmado entre as partes e não pelo objeto, não pela impossibilidade de fracionamento do objeto, como ocorre na minha obrigação indivisível. Mas aí vem uma segunda pergunta. Se o devedor D decide quitar o débito de forma integral diante do credor 1, gente, os outros credores vão ficar no prejuízo? Não, tá? Porque a partir do momento que o credor recebe o todo, nós vamos ver isso, ele se subroga no lugar do devedor. O devedor, gente, a partir do momento que ele paga o todo a qualquer um dos credores, ele sai da jogada. A obrigação está extinta em relação a ele, mas automaticamente aquele credor que recebeu o todo passa a ser devedor. Devedor de quem? Dos demais credores, no nosso exemplo do credor 2 e do credor 3. Devedor da cota parte de cada um deles. No nosso exemplo aqui, C1 deveria repassar a C2 e C3, 33.333 e alguns centavos, tá bom? A solidariedade também, gente, ela pode ser passiva. A solidariedade passiva é aquela que agora, então, eu tenho uma multiplicidade de devedores. Aqui no nosso exemplo, eu coloquei 3 devedores, D1, D2 e D3, e agora devedores solidários de R$ 100.000 em relação a C, ok? Gente, C pode cobrar o valor todo de qualquer um dos devedores? Sim, a gente sabe que isso é plenamente possível. Por quê, gente? Só um minutinho que eu vou ligar o computador aqui na bateria. Fiquem aí. Voltamos sem problemas técnicos. Então, nossa pergunta aqui. O credor, ele pode cobrar o valor de qualquer um dos devedores diante dessa multiplicidade de devedores? Pode, tá? Assim como qualquer um dos devedores é obrigado pela dívida toda, qualquer um dos credores pode cobrar a dívida toda de qualquer um dos devedores, tá? Lembrem-se, um por todos, todos por um, é o lema da obrigação solidária, tá? A partir do momento, gente, que um devedor paga o todo, imaginem que D1 paga o valor de R$ 100.000 a C. C não pode mais cobrar nada de nenhum dos devedores porque ele teve o seu débito satisfeito. Então, C sai da jogada, a obrigação fica extinta em relação ao credor. Porém, gente, D1 pagou a mais, não é isso? Nesse momento, ele também se subroga.
mas agora ele vai tomar o lugar que era do credor. E D2 e D3 passam agora a ser devedores de D1 da sua própria cota-parte. Então, D1, se paga a dívida toda, ele pode cobrar a cota-parte dos demais devedores, tá? E se for uma hipótese de pagamento parcial, gente? Imagine a seguinte situação. O credor decide cobrar de D1, mas D1 fala, devo, não nego, só tenho 30 mil. E ele paga o valor de 30 mil. Gente, nesse caso, o débito permanece, não é isso? Nós ainda vamos ter um débito de 70 mil reais. A grande pergunta é a seguinte, o credor pode cobrar esses 70 mil remanescentes de quem? De todos os devedores, inclusive de D1 que já tinha pagado os 30 mil. Isso porque, gente, a obrigação é solidária, lembra-se disso? O devedor é obrigado pela dívida toda. Ele pagou apenas 30 mil e não a dívida toda. Então, o credor pode continuar cobrando o remanescente daquele que pagou e dos demais. Todos os demais devedores continuam responsáveis pelo remanescente no caso de um pagamento parcial. Beleza? Gente, vamos conversar sobre os artigos da solidariedade ativa. O Código Civil, a partir do 267, ele passa a se preocupar com a situação do credor diante de uma obrigação solidária ativa. Então, do 267 em diante, no nosso bloco de agora, nós vamos conversar sobre os direitos dos credores diante de uma obrigação solidária. E quando eu tenho uma multiplicidade de credores, por isso é uma solidariedade ativa, ok? O 267 ele não nos traz nenhum mistério quando ele fala que cada um dos credores solidários tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Gente, o 267 é o conceito do que vem a ser a minha obrigação solidária, não é isso? A possibilidade de qualquer um dos credores exigir de qualquer um dos devedores a prestação por inteiro. Já o 268, ele me fala que, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem um devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Ou seja, gente, a gente destrinchando o 268. Enquanto alguns dos credores solidários não cobrarem o devedor único, esse devedor ele se desobriga da obrigação pagando a qualquer dos credores. Mas a partir do momento em que o devedor é demandado por um credor específico, aí o pagamento só pode ser efetuado àquele credor específico. Olha aí no nosso slide. Eu coloquei aqui os nossos 3 credores, A, B e C, não é isso? São credores de D de uma dívida de 30 mil reais. Nós vimos que qualquer um desses credores, seja A, seja B, seja C, podem cobrar a integralidade do débito, os 30 mil reais do devedor. E que enquanto nenhum desses credores cobrar do devedor, o devedor se desobriga pagando a qualquer um deles, não é isso? Mas a partir do momento, por exemplo, que A cobra de D, o devedor se desobriga pagando apenas a, beleza? Bora para o nosso próximo artigo 269. O 269 ele me fala o seguinte: o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. O 269, então, ele trata da hipótese de pagamento parcial. Gente, havendo pagamento parcial pelo devedor, a qualquer um dos credores que seja, esse montante que foi pago, ele deve ser abatido do valor do débito. Então, imaginem que aqui, no nosso exemplo, eu tenho uma dívida de 30 mil. D paga ao credor A o valor de 10 mil. Agora, a dívida passa a ser de 30 menos 10, 20 mil reais. Gente, lembrem-se que esse valor remanescente, esses 20 mil reais, pode ser cobrado por qualquer credor, inclusive por A, tá? Que já tinha recebido o pagamento parcial de 10 mil reais. Lembrem-se, gente, por que isso? Porque o credor, ele pode cobrar o todo,
beleza? Aqui está o nosso exemplo que eu acabei de falar com vocês. Gente, o 270, ele já fala do caso de falecimento de um dos credores solidários. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Amores, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a situação em que um dos credores solidários falece, deixando herdeiros. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Gente, a solidariedade, ela não se transmite para os herdeiros, tá? Então, quando um dos credores solidários falece, aqui no nosso exemplo, por exemplo, C faleceu, olha aqui a cruzinha, deixando 2 herdeiros, E e F, como a solidariedade de C não transmite para os seus herdeiros, E e F não podem cobrar a dívida toda de D, que é o devedor. E e F podem cobrar apenas a sua cota parte. Como a cota parte do seu pai era 10 mil dividido por 2, fica 5 mil para cada herdeiro. Então, E e F só poderão cobrar 5 mil reais de cada, 5 mil reais cada do devedor, ok? Porém, a obrigação permanece solidária para A e B. A e B podem continuar, tá? Exigindo a totalidade da dívida do devedor. Então, lembrem-se disso. A morte de um dos credores solidários não transmite a solidariedade para os seus herdeiros. Por isso que os herdeiros podem cobrar apenas a cota parte. Porém, os demais credores, tá? Eles permanecem em uma obrigação solidária, podendo cobrar a totalidade do débito. Beleza? Bora conversar o 271. O 271, né, gente? Eu não vou falar muito, nós só vamos ler, porque eu já dei o exemplo do 271 para vocês quando nós estávamos conversando sobre os princípios das obrigações solidárias. O 271 é aquele artigo que me fala que, convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Então, gente, nós sabemos que nesse ponto diferencia-se da obrigação indivisível, porque quando a obrigação indivisível ela converte-se em perdas e danos, a indivisibilidade cessa e a obrigação passa a ser divisível. Mas aqui, por mais que a obrigação converta-se em perdas e danos, ela continua sendo solidária. Isso porque, gente, porque a obrigação solidária ela não se funda no objeto. A razão de ser dela não é no fracionamento ou não do objeto, mas sim nos sujeitos da relação obrigacional, ok? Gente, o 272, ele trata da hipótese de remissão, da hipótese de perdão da dívida por um dos credores. Lembrem comigo que eu vou comentar agora com vocês. É o seguinte, aquele que pode cobrar o todo, também pode perdoar o todo. O que significa isso, gente? Que aquele credor que pode cobrar a dívida, a obrigação na sua integralidade, ele também pode perdoar o devedor da dívida toda. Claro, ele não é, né, obrigado a perdoar da dívida toda, ele pode perdoar apenas parcialmente, mas lembrem que ele pode sim perdoar a dívida toda. Aquele que pode cobrar o todo também tem o poder de perdoar o todo. Isso é o que o 272 nos fala. O credor que tiver remitido, remissão é perdão aqui no direito civil, então o credor que tiver perdoado a dívida ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Olha aqui no nosso exemplo, nossos 3 credores de sempre, A, B e C, e o nosso devedor D. Aqui, gente, na seguinte hipótese, A perdoou o devedor do pagamento da dívida toda. Gente, vou dar um spoiler para vocês, tá? Dos nossas próximas aulas, mas o perdão também é uma forma de extinção da obrigação, não é isso? Tanto o pagamento quanto o perdão.
Então, a partir do momento que A perdoa D do pagamento da dívida toda, D vai embora. É como a gente fala, D sai da jogada. Extingue-se o vínculo obrigacional em relação a D, tá? Extinguindo-se, gente, aqui, ó, o vínculo obrigacional, olha, em relação a D, olha que chique, aprendi a fazer isso aqui, tá? Quem que vem aqui, gente, para o lugar do devedor? Ó, o devedor foi embora. A vem para o lugar do devedor, não é isso? E agora, gente, A passa a ser devedor de B e de C. Do valor de quanto, meus amores? Do valor de 10.000 para cada um deles. Percebem aqui? 10.000 para B, 10.000 para C, tá? A mesma coisa, gente, vou apagar aqui, acontece quando eu tenho o pagamento integral. Então, olhem aqui o nosso exemplo. Eu tenho aqui, ó, tenho aqui o nosso exemplo. O credor B recebeu a integralidade do débito, recebeu os 30.000 reais. Olha aqui no nosso exemplo, tá vendo? Com isso, gente, D sai da jogada, não é isso? Ele já cumpriu a sua parte na obrigação. E aí, quem que toma o lugar de D? O devedor B, que recebeu o débito na sua integralidade, não é? A partir deste momento, B, então, passa a ser o que, gente? B passa a ser devedor de A e de C. Do valor de quanto, meu povo? 10.000 para cada um deles, ok? Olha que interessante, aqui mais uma vez, 10.000 o valor para cada um deles, ok? Gente, o próximo slide, vou passar aqui para o nosso próximo slide. Espera aí, deixa eu resolver como é que a gente faz aqui. Mouse, viu? Tá bombando. Tô não, gente, não tá passando não. Agora passou. O artigo 273, ele me fala o seguinte: a um dos credores, vamos apagar aqui o que a gente fez, né, para não ficar ruim para vocês. A um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Gente, primeiro nós temos que entender aqui o que vem a ser exceção pessoal, não é isso? Então, vamos lá. O que vem a ser, gente? Exceção pessoal. Marquei aqui pra gente. Toda vez que vocês ouvirem a palavrinha exceção, lembrem-se de direito de defesa. Então, exceção é um direito de defesa. A gente até conversou um pouquinho sobre isso lá em prescrição e decadência. Lembra que eu comentei com vocês que um exemplo de exceção era compensação? Lembram disso? A compensação, gente, é quando um credor quando credor e devedor são credores e devedores ao mesmo tempo. Eu devo a minha irmã R$5, mas ao mesmo tempo ela me deve R$2. Então, eu sou credora da minha irmã, mas também sou devedora. Minha irmã é minha credora, mas também é minha devedora, tá? Um exemplo de exceção é a compensação. Outro exemplo de exceção, gente, pode ser a minha prescrição e pode também ser a questão da obrigação condicional ou da coação. Lembra que eu comentei com vocês que numa obrigação solidária eu tenho uma multiplicidade de vínculos e esses vínculos são independentes e distintos entre si? Então, eu posso ter na mesma obrigação a obrigação do credor 1 com D condicional e a obrigação do credor 2 com D pura e simples. E, ao mesmo tempo, eu posso ter a obrigação do credor 3 com D passível de anulação devido a uma coação. Foi o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Pense na hipótese de que D foi coagido pelo credor solidário A para o quê, gente? Para poder celebrar determinado negócio jurídico. Gente,
esse negócio jurídico aqui vai ser anulável por vício da vontade, não é isso? Então, esse negócio jurídico entre A e D, ele sofre um vício de vontade. Esse vício de vontade, ele vai atingir a B e a C? Não, ele não vai atingir a B e a C. Por quê? Porque eu tenho essa multiplicidade de vínculos distintos e independentes, ok? Mas olhem aqui comigo, gente, no slide anterior. O que o 273 me fala é que eu só posso opor esse direito de defesa a quem lhe pertence. Se foi A que exerceu a coação, quando B vier cobrar a dívida de D, D pode virar e falar: devo, não nego, mas não pago porque fui coagido por A? Não. Ele só pode usar esse direito de defesa em frente de A, que foi quem exerceu a coação. Conseguem entender isso? Então, por exemplo, se a obrigação ela é condicional para B, mas é pura e simples para C, se C cobra a dívida, D não pode virar e falar assim: ah, mas o evento futuro e certo ainda não aconteceu, por isso eu ainda não sou, por isso essa dívida ainda não é exigível. Não, porque a dívida é exigível para C, só não é para B, porque a obrigação aqui é condicional apenas para B, ok? E por último, gente, o último artigo aqui que nós vamos conversar, tá? Da minha obrigação solidária ativa é o 274. O 274, ele fala que o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge aos demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhes. Olha que legal isso, gente. Então, o julgamento contrário, vou colocar aqui pra gente, ele não atinge os demais. Conseguem perceber isso? Porém, o julgamento favorável vai sim aproveitar aos demais. Olha que interessante, gente. Sem prejuízo da exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Então, gente, se na obrigação solidária ativa eu tiver um julgamento contrário a um dos credores, ele vai atingir apenas aquele credor que buscou o julgamento contrário. Mas se o julgamento for favorável, ele vai aproveitar a todos, a não ser que seja fundado em uma exceção pessoal, tá? Lembrem-se que a exceção pessoal só pode ser oposta àquele que lhe pertence. Eu trouxe um exemplo aqui de um credor que vai a juízo, tá? Ele vai a juízo alegar algo relativo a essa obrigação e ele acaba perdendo. Seja qual for o motivo aqui, o acolhimento de uma exceção comum ou de uma exceção pessoal. Como, gente, esse julgamento foi contrário a um dos credores solidários, ele não vai atingir os demais credores. Porém, se esse mesmo credor vai a juízo e ele ganha, eu tenho uma decisão favorável. Essa decisão, portanto, ela vai beneficiar os demais credores, salvo se essa decisão tiver sido baseada numa exceção pessoal, que não poderia ser oposta aos demais credores, ok? Tranquilo, meus amores? Fiquem aí, no próximo bloco nós vamos conversar sobre a solidariedade passiva, ok? Muito obrigada e até o nosso próximo bloco, tá bom, amores? Tchau, tchau.